Você ora pelos seus entes queridos que já partiram, mas às vezes se pergunta se essas orações realmente chegam até eles no mundo espiritual. Você repete preces decoradas mecanicamente, esperando que façam alguma diferença, mas sem sentir conexão genuína? Você já desistiu de orar pelos mortos porque acredita que depois que alguém parte, não há mais nada que possamos fazer por eles? Chico Xavier, através de mais de 70 anos, psicografando mensagens de espíritos que receberam ou não receberam orações dos encarnados, revelou algo extraordinário. Existe diferença abissal entre oração que alcança efetivamente os desencarnados, trazendo-lhes alívio real, e oração que fica perdida no éter espiritual sem produzir efeito algum. E essa diferença não está nas palavras bonitas que você usa, mas na qualidade da sua intenção e na forma como você direciona sua energia mental. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente por que muitas orações pelos mortos não funcionam e ficam sem resposta. Quais os 3 elementos essenciais que transformam prece comum em auxílio espiritual poderoso? Os erros fatais que a maioria comete ao orar pelos falecidos, sem perceber que estão prejudicando, ao invés de ajudar. As palavras específicas que Emmanuel ensinou através de Chico Xavier para a oração que realmente alcança espíritos em sofrimento e, principalmente, como estabelecer conexão espiritual consciente com quem você ama no além através da prece direcionada corretamente. Comente agora como você ora pelos seus entes falecidos, com fé genuína ou apenas por tradição. Eu sou entre o caos e a luz, e hoje vamos aprender a técnica sagrada da oração eficaz que atravessa mundos. Deixe-me contar sobre Sofia, uma senhora de 74 anos que perdeu o filho único, Gabriel, num acidente de trânsito aos 38 anos. A tragédia foi devastadora, mas Sofia era mulher de fé profunda que encontrou na oração seu principal consolo. Todos os dias, sem exceção, ela rezava pelos menos 1 hora inteira pelos espíritos de Gabriel. Usava o terço completo pela manhã, rezava todas as orações que aprendeu na infância, acendia velas em frente à foto dele, visitava o túmulo semanalmente para rezar ali, participava de missas oferecidas pela alma dele. Fazia tudo o que a tradição religiosa recomendava fazer por quem já morreu. Era devota exemplar, mãe dedicada que não esquecia o filho nem por um dia. Mas havia algo profundamente errado que Sofia não conseguia identificar. Apesar de toda aquela rotina religiosa intensa, ela não sentia paz. Seus sonhos com Gabriel eram sempre angustiantes. Ele aparecia preso, desesperado, como se estivesse em lugar escuro tentando alcançá-la, mas sem conseguir. Ela acordava em desespero, intensificava ainda mais as orações, mas os pesadelos continuavam com a mesma intensidade. Até que uma amiga espírita, com muito cuidado para não ofender a fé católica de Sofia, sugeriu que ela visitasse um centro espírita apenas para uma consulta. Sofia hesitou muito, mas o desespero pelos pesadelos com Gabriel a fez aceitar. Na primeira conversa com um trabalhador espiritual experiente, após Sofia descrever toda a sua rotina de orações, ele disse algo chocante. Dona Sofia, a senhora ora muito, mas ora errado. Suas orações não estão ajudando Gabriel, estão piorando a situação dele. Sofia ficou indignada. Como ousa dizer isso? Eu rezo horas todos os dias pelo meu filho. Mas o trabalhador explicou pacientemente. A senhora reza com desespero, com dor, com choro inconsolável. Cada oração sua é carregada de sofrimento tão intenso que, ao invés de enviar luz para Gabriel, a senhora está enviando energia pesada que o aprisiona ainda mais no plano inferior onde ele se encontra. Suas orações são correntes, não são asas. Aquela verdade dolorosa destruiu todas as certezas que Sofia havia construído. Ela estava fazendo tudo errado durante meses, acreditando que estava ajudando quando na verdade estava prejudicando. Você está sentindo o impacto dessa descoberta devastadora? Continue comigo, porque vamos entender exatamente como orar de forma que realmente auxilie. Mas aqui surge uma objeção que muitas pessoas religiosas fazem com indignação compreensível.
Se Deus é onisciente e misericordioso, não deveria aceitar qualquer oração sincera independente da forma? Por que existiriam regras técnicas para a oração funcionar? Isso não transforma a prece espontânea do coração em fórmula mágica mecânica? Esta é a objeção profundamente legítima que precisa ser respondida com clareza para não transformar espiritualidade genuína em superstição técnica. Allan Kardec aborda isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, inteiro dedicado à prece, seus efeitos e suas condições de eficácia, e o Livro dos Médiuns, capítulo 9, sobre evocações e formas de comunicação com espíritos. A verdade fundamental é esta: Deus não rejeita nenhuma oração sincera do coração humano, mas oração eficaz para auxiliar desencarnados não depende apenas de Deus aceitar. Depende principalmente de como a energia dessa oração é direcionada e com qual qualidade vibracional ela é emitida. Pense assim: você pode gritar pedindo ajuda, mas se grita com voz fraca que não alcança distância, ou grita na direção errada, ou grita em linguagem que quem precisa ouvir não compreende, seu grito não será eficaz mesmo que seja absolutamente sincero. Oração funciona similarmente. Não é só sinceridade que importa, é também técnica de direcionamento energético. Emmanuel explica através de Chico Xavier que oração é onda mental que você emite conscientemente em direção ao plano espiritual. Essa onda carrega não apenas as palavras que você pronuncia, mas principalmente a emoção e a intenção que estão por trás dessas palavras. E é exatamente essa carga emocional e intencional que determina se sua oração vai alcançar quem você deseja auxiliar ou vai se perder no espaço espiritual sem produzir efeito. Portanto, não estamos falando de fórmulas mágicas onde palavras específicas têm poder sobrenatural. Estamos falando de compreender como funciona a mecânica energética da comunicação entre encarnados e desencarnados, para que sua intenção genuína de ajudar se transforme em auxílio real, ao invés de ficar apenas em intenção ineficaz. Agora vamos aos 5 erros fatais mais comuns que impedem orações pelos mortos de alcançarem eficazmente os espíritos e como corrigi-los. Primeiro erro fatal: orar com desespero e choro incontrolável, ao invés de serenidade e fé. Este era exatamente o erro de Sofia. Ela rezava chorando compulsivamente, em estado de desespero permanente, emanando vibrações de dor intensa. E essas vibrações pesadas, por mais sinceras que fossem, criavam nuvem energética escura ao redor de Gabriel, ao invés de luz libertadora. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina claramente: orai com fé, mas também orai com serenidade. Quando você ora em desespero, você está, na verdade, transmitindo sua própria angústia para o espírito que pretende ajudar. É como visitar alguém doente no hospital e, ao invés de levar conforto, você chega chorando desesperadamente, aumentando o sofrimento do paciente. Emmanuel explica que espíritos em sofrimento no plano espiritual precisam de energia elevada de esperança, paz e fé para conseguir se libertar das vibrações densas onde estão presos. Quando recebem orações carregadas de desespero, essas orações funcionam como âncoras adicionais, que os prendem ainda mais ao sofrimento, ao invés de cordas que os puxam para cima. Correção necessária: antes de orar por quem faleceu, faça respiração profunda por alguns minutos para acalmar suas emoções. Se precisar chorar, chore antes da oração, mas não durante. Durante a prece, mantenha a voz firme e coração sereno, emanando confiança na misericórdia divina e certeza de que seu ente querido será socorrido. Sua serenidade será a energia de cura que você transmite. Segundo erro fatal: orar pedindo que a pessoa volte à vida ou negando a realidade da morte. Muitas pessoas, especialmente nos primeiros tempos após o falecimento, oram inconscientemente pedindo o impossível: que Deus devolva a pessoa, que tudo tenha sido pesadelo, que a morte seja revertida. Essas orações não apenas são ineficazes porque pedem o impossível, mas são prejudiciais porque mantêm tanto o encarnado quanto o desencarnado
presos à recusa de aceitar a realidade. O Livro dos Espíritos explica que a aceitação da transição é o primeiro passo essencial para que o espírito possa seguir sua jornada evolutiva no plano que agora habita. Quando você ora negando mentalmente a morte, você está energeticamente puxando o espírito de volta para as vibrações terrenas, ao invés de liberá-lo para seguir para esferas superiores onde deveria estar. É amor egoísta disfarçado de oração, apego possessivo disfarçado de saudade legítima. Correção necessária. Aceite conscientemente que a morte física é irreversível e que separação é temporária até que chegue sua própria hora de desencarnar. Ore dizendo mentalmente: Senhor, aceito tua vontade de que essa pessoa agora habita o mundo espiritual. Não peço que a traga de volta, peço que a auxilie a seguir em paz sua jornada. Terceiro erro fatal: orar mecanicamente repetindo fórmulas decoradas sem colocar sentimento genuíno. Este erro é extremamente comum em tradições religiosas que enfatizam quantidade de orações ao invés de qualidade. Pessoas rezam 10 terços, 100 Ave-Marias, 1000 Pai Nossos, mas fazem isso mecanicamente enquanto a mente divaga em outros assuntos. Emmanuel ensina que oração eficaz exige concentração mental total. Não adianta pronunciar 1000 palavras sagradas se sua mente está pensando no jantar, no trabalho, nos problemas cotidianos. O que alcança o mundo espiritual não são as palavras pronunciadas pelo som da voz, mas o pensamento concentrado emitido pela força da mente. Allan Kardec explica claramente: uma única oração curta, feita com concentração absoluta e sentimento genuíno, tem poder imensamente maior que horas de rezas mecânicas repetidas como papagaio sem consciência do que está dizendo. Correção necessária: diminua drasticamente a quantidade de orações e aumente radicalmente a qualidade. Melhor 5 minutos de prece totalmente concentrada, onde cada palavra é sentida profundamente, do que 1 hora de reza mecânica, onde você apenas move os lábios sem engajar o coração e a mente. Qualidade sempre supera quantidade em matéria espiritual. Quarto erro fatal: orar genericamente pelas almas, sem direcionar especificamente para quem você deseja auxiliar. Muitas pessoas rezam pelas almas do purgatório, pelos mortos, pelos espíritos sofredores, sem visualizar nenhuma pessoa específica. Essas orações genéricas têm algum valor, mas são infinitamente menos eficazes que orações direcionadas. O Livro dos Médiuns explica que pensamento é energia que precisa de direcionamento específico para produzir efeito máximo. Quando você ora genericamente, é como gritar numa multidão esperando que alguém específico te ouça, ao invés de chamar pelo nome da pessoa. Emmanuel ensina que para a oração alcançar efetivamente um espírito específico, você precisa visualizar mentalmente essa pessoa durante a prece. Não basta dizer o nome, precisa imaginar o rosto, relembrar características marcantes, sentir conexão emocional. Essa visualização cria ponte energética direta entre você e o espírito que deseja auxiliar. Correção necessária: ao orar por alguém falecido, comece fechando os olhos e visualizando essa pessoa como você a conheceu em vida. Veja o rosto, ouça a voz, sinta a presença. Só então, comece a oração, mantendo essa visualização durante toda a prece. Imagine sua oração como luz que sai do seu coração e alcança diretamente o coração dessa pessoa no plano espiritual. Quinto erro fatal: orar uma única vez e nunca mais, esperando o resultado mágico instantâneo. Muitas pessoas fazem oração pelos mortos, apenas no dia do funeral ou no dia de finados, como se fosse obrigação cumprida que dispensa continuidade. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ensina que orações pelos desencarnados precisam ser persistentes e regulares, especialmente nos primeiros meses e anos após o falecimento, quando o espírito está em maior necessidade de auxílio energético dos encarnados. Emmanuel compara a oração única a remédio de dose única dado a doente grave. Pode trazer alívio momentâneo, mas não cura. Oração persistente e regular
É como tratamento completo, que gradualmente fortalece o espírito sofredor, até que ele consiga se libertar definitivamente das condições negativas onde se encontra. Correção necessária. Estabeleça rotina de oração regular pelos seus entes falecidos. Pode ser diária nos primeiros meses, semanal no primeiro ano, mensal depois disso. O importante é constância que demonstra amor que não desiste e que cria fluxo contínuo de energia auxiliadora ao invés de ajuda esporádica que não sustenta. Se essa compreensão sobre erros comuns na oração pelos mortos está trazendo clareza, deixe aquele like agora. Sofia, ao compreender através da orientação espírita que estava orando de forma contraproducente, fez transformação radical em sua prática de oração. Ela reduziu drasticamente a quantidade. Ao invés de horas de terços mecânicos, passou a fazer 15 minutos diários de oração consciente e direcionada. Ela se acalmava completamente antes de orar, aquietando a respiração e as emoções. Visualizava Gabriel não como ele estava no acidente, mas como ele era nos momentos mais felizes da vida. E orava com palavras simples, mas carregadas de sentimento genuíno. Senhor misericordioso, entrego Gabriel aos teus cuidados. Aceito que ele agora habita teu mundo espiritual. Peço que teus mensageiros o socorram, o orientem, o conduzam para regiões de luz onde possa se recuperar e evoluir. Envolvo-o mentalmente em luz dourada de proteção e cura. Que ele sinta meu amor não como corrente que prende, mas como vento que impulsiona para cima. Amém. E fazia essa oração todos os dias, sempre às 19 horas, com disciplina absoluta. Em poucas semanas, os pesadelos cessaram completamente. Em seu lugar vieram sonhos serenos, onde Gabriel aparecia gradualmente melhor, mais livre, mais feliz. E meses depois, numa sessão mediúnica, Gabriel se manifestou através de psicografia dizendo: Mãe, obrigado por ter aprendido a orar corretamente. Suas orações agora são luz que me alcança, não mais sofrimento que me aprisiona. Continue me ajudando assim, e um dia nos reencontraremos em condições melhores para ambos. Sofia chorou, mas não de desespero. Chorou de gratidão por finalmente estar fazendo diferença real na jornada espiritual de seu filho. Agora vamos fazer exercício prático de oração eficaz pelos entes falecidos. Este é modelo ensinado por Emmanuel através de Chico Xavier, testado e aprovado por décadas de prática espírita séria. Preparação antes da oração. Escolha horário fixo diariamente, onde você não será interrompido. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O importante é qualidade concentrada, não duração longa. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente 10 vezes para aquietar mente e emoções. Visualize luz dourada descendo sobre você, envolvendo você em proteção e paz. Primeira parte. Conexão consciente. Visualize mentalmente a pessoa falecida por quem vai orar. Veja o rosto claramente. Relembre características marcantes. Sinta a conexão emocional. Diga mentalmente o nome completo da pessoa 3 vezes, como se estivesse chamando-a para conversa importante. Imagine que ela te ouve e presta atenção. Segunda parte. Reconhecimento e aceitação. Diga mentalmente ou em voz baixa. Nome da pessoa. Reconheço que você deixou o corpo físico e agora habita o mundo espiritual. Aceito essa realidade como parte do plano divino para a sua evolução e a minha. Não peço que você volte, peço que você siga em paz. Terceira parte. Pedido de socorro espiritual. Continue. Pai Celestial, peço em nome de Jesus Cristo que teus mensageiros espirituais socorram. Nome da pessoa onde quer que ela esteja. Se está em sofrimento, que seja aliviado. Se está em confusão, que seja orientado. Se está em trevas, que seja conduzido à luz. Que receba todo o auxílio necessário para sua recuperação e evolução espiritual. A quarta parte. Envio direto de energia. Visualize luz dourada saindo do seu coração e alcançando o coração da pessoa no plano espiritual. Imagine essa luz envolvendo-a completamente, aquecendo-a, confortando-a,
fortalecendo-a. Mantenha essa visualização por pelo menos 1 minuto em silêncio concentrado. Quinta parte: desapego amoroso. Finalize dizendo: nome da pessoa, eu te amo eternamente, mas te liberto completamente. Meu amor não te prende, te impulsiona para cima. Vá em paz, evolua, cumpra sua jornada. Nos reencontraremos quando Deus permitir. Até lá, que você esteja sempre em luz crescente. Amém. Conclusão da oração. Respire profundamente 3 vezes. Agradeça a Deus pela oportunidade de auxiliar e retorne gradualmente ao estado de consciência ordinário. Não fique ruminando se a oração funcionou ou não. Confie que sim e siga com sua vida. Faça isso diariamente no mesmo horário durante pelo menos 3 meses para produzir efeito significativo. E principalmente, além de orar, viva dignamente. Suas ações no cotidiano têm impacto energético muito maior sobre seus entes falecidos do que qualquer oração verbal. Vida íntegra é a oração silenciosa mais poderosa que existe. Que jornada extraordinária concluímos hoje! E que jornada ainda mais profunda completamos ao longo desta série inteira de vídeos. Através dos ensinamentos fundamentais de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, e das orientações práticas de Emmanuel André Luiz e incontáveis outros espíritos através de Chico Xavier, compreendemos finalmente como orar de forma que realmente alcança e auxilia quem amamos no mundo espiritual. Sofia transformou orações ineficazes que aprisionavam Gabriel em preces conscientes que o libertaram. E você também pode transformar sua forma de orar, não abandonando suas tradições religiosas, mas aprimorando-as com compreensão espiritual mais profunda de como funciona a comunicação entre mundos. Agora é sua vez de compartilhar pela última vez nesta série. Como você ora pelos seus entes falecidos? Você reconheceu algum dos erros que cometia sem perceber? Está disposto a transformar suas preces em auxílio genuíno? Conte nos comentários. Esta comunidade que construímos juntos ao longo desses 21 vídeos é espaço sagrado de aprendizado mútuo. Se este vídeo final te ensinou a técnica correta de oração pelos mortos, que chega efetivamente ao além, se compreendeu que amar quem partiu significa orar com serenidade e fé, ao invés de desespero e negação, deixe aquele like e compartilhe este conhecimento com pessoas que oram pelos falecidos, mas nunca aprenderam como fazer isso da forma mais eficaz possível. Se ainda não se inscreveu no Entre o Caos e a Luz, após toda esta jornada de 21 vídeos juntos, clique no sininho de notificações agora. Continuaremos trazendo conteúdos profundos sobre espiritismo, mediunidade, vida após a morte, karma, reencarnação e principalmente ferramentas práticas para sua elevação espiritual. Esta foi apenas a primeira grande sequência do nosso canal. Nos próximos encontros, iniciaremos novos ciclos explorando temas ainda mais fascinantes: obsessão espiritual e como se libertar, planejamento reencarnatório e missões de vida, colônias espirituais como Nosso Lar, médiuns famosos e suas revelações, e muito mais. Lembre-se sempre desta verdade consoladora e libertadora que permeou todos os nossos 21 encontros. Entre o caos de não compreender os mistérios da morte e da vida espiritual e a luz do conhecimento doutrinário profundo que nos orienta, está a certeza de que somos espíritos imortais vivendo experiência material temporária. Nossos entes queridos não morreram, apenas mudaram de plano. E podemos sim auxiliá-los através de orações corretas, vida digna e principalmente amor que liberta, ao invés de aprisionar. Ore por seus mortos com fé serena, não com desespero angustiado. Ore com visualização concentrada, não com distração mecânica. Ore regularmente com persistência, não esporadicamente com negligência. Ore aceitando a morte como transição natural, não negando a realidade com revolta inútil. E principalmente, ore vivendo de forma que, quando chegar sua hora de desencarnar, você possa reencontrar quem ama em condições espirituais dignas, sem as dívidas morais e os remorsos devastadores que aprisionam tantos espíritos no sofrimento pós-morte.
A morte não é o fim de nada, é apenas transformação de forma. O amor não termina com a morte, apenas muda de expressão. Que a oração é ponte real, concreta, eficaz entre mundos, que aparentemente estão separados, mas na verdade estão entrelaçados energeticamente o tempo todo. Que Deus abençoe cada um de vocês que me acompanhou até aqui, com coragem de enfrentar verdades difíceis, paciência de estudar profundamente e principalmente abertura de coração para transformar conhecimento em prática real de elevação espiritual. Esta jornada de 21 vídeos foi apenas preparação para a jornada ainda maior que faremos juntos nos próximos meses e anos. Continue conosco na luz, continue estudando a doutrina espírita, continue praticando caridade, continue se reformando intimamente e, principalmente, continue orando pelos vivos e pelos mortos, por si mesmo e pelos outros, pela humanidade inteira que tanto precisa de luz em tempos tão difíceis. Até nosso próximo encontro. Fiquem na paz profunda de Jesus Cristo, na proteção constante dos mentores espirituais e na certeza inabalável de que a vida continua sempre, apenas muda de plano. A morte é ilusão, o amor é eterno e a evolução é destino inevitável de todos nós. Que a luz divina ilumine seus caminhos, hoje e sempre. Amém.